Ayana Freitas vai conversar hoje com a gente aqui no Band News Station para falar sobre o reflexo da crise das lojas americanas no mercado em geral. Tudo bem, Ayana? Bom dia. Bom dia, Barão, bom dia, Roberta, ouvintes do Band News Station. É isso, né? O assunto que tem dominado aí aqui no Brasil, pelo menos a questão de varejo e consumo nos últimos dias. E não é por acaso, porque cada dia tem uma notícia nova saindo sobre isso, né? A gente aqui no mercado de consumo vai correndo atrás das novidades, cada hora tem uma situação, mas é natural, enfim, que haja um momento aí de crise, de confiança, de imagem da empresa, né? Todo mundo ouvindo falar da recuperação judicial, muitas vezes associando isso à falência, obviamente tudo isso traz aí um temor relacionado à marca, natural que existam dúvidas, existam preocupações, e a pergunta que fica é o que vai acontecer, posso continuar comprando na Americanas, vou receber o produto comprado na internet? Só que a resposta não é tão simples assim, né, de se dar. A verdade é que até agora ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Como eu disse, tem notícias saindo dia após dia, novidades saindo dia após dia, qualquer coisa que signifique nesse momento uma orientação, uma espécie de, enfim, uma fala para tranquilizar o consumidor, o próprio fornecedor, né, da loja, é perigosa porque o negócio tanto pode resultar numa falência, a gente já viu isso acontecer com outros varejistas no Brasil, não dá para ignorar esse risco absolutamente, mas também pode resultar numa outra coisa, que é, por exemplo, a injeção de capital pelos investidores, aí, pelos controladores, né, que criaria um jeito aí de a empresa continuar operando. Lembrando que, desde a semana passada, há uma queda de braço aí entre justamente os acionistas ali de referência, que são os maiores acionistas, e os bancos, né? Eles primeiro vieram a público, depois de muitos dias, dizer que não sabiam de nada, mais ou menos foi essa nota que eles publicaram, e os bancos entenderam isso como se fosse um jogo de empurra, então estão dizendo que a gente deveria saber. Enfim, tem essa queda de braço aí, cada dia alguém solta uma nota nova, por isso que a gente fala que não dá para saber como vai terminar, mas vamos lembrar que a gente está falando de acionistas aí que têm, enfim, participação grande não só numa empresa do tamanho da Americanas, mas em outras grandes empresas também, outros negócios de varejo, inclusive, food service, restaurante, né, bens de consumo, enfim. Então, a tendência de haver um acordo, uma composição entre os dois lados aí, né, bancos e acionistas, é grande. Uma dúvida que fica também, com certeza, nesse momento, acho que será que é uma bolha que está estourando, né? Uma bolha do varejo, o varejo está com um super problema, e esse é só um sinal disso. Não há esse indicativo, certo? Não há até agora sinal disso, há sinal, sim, eles até admitiram ali nas notas que soltaram que era uma prática até constante e já de um tempo da Americanas, né, nessa questão aí dos balanços, então não há indicativo de que isso seja uma prática no varejo como um todo. Outras varejistas podem se beneficiar, entre aspas, dos consumidores que vão migrar, podem também, mas enfim, não há nada também que indique que continuar comprando na Americanas nesse momento é arriscado, as lojas continuam abastecidas, enfim, tem gente, até gente acompanhando aí, né, o que sai na imprensa e tudo mais, muita gente falando, as lojas estão tem menos estoque, tem menos produtos, as coisas estão meio bagunçadas. A Americanas sempre foi esse modelo mais simples mesmo, né? Não sei as experiências que vocês tiveram com Americanas aí, mas, enfim, você ir na loja, não ter um produto ou outro, ou tá ali, o que se chama de varejo de valor, né? Como você ir num atacado, por exemplo, né? O apelo da loja é o preço, é o valor baixo, então eles nunca se preocuparam em ser uma loja de super experiência, né? Não era nada disso. Era loja, de fato, sei lá, no shopping tem uma loja, você vai lá para comprar o doce que você vai comer no cinema, enfim, não é isso que mudou, né? Não foram esses 15 dias que mudaram a forma da loja operar. Ela continua tendo os mesmos fornecedores e tudo mais. Pode acontecer de algum grande fornecedor parar, ter algum medo ali de continuar fornecendo e não receber? Pode, mas isso ainda não está configurado. Então, enfim, é um momento de se pensar que é um caso isolado, certo? Um caso isolado, pelo menos é o que se sabe até agora. É um momento difícil para o varejo como um todo? Sim, claro, até porque a gente está passando de governo, nova orientação econômica aí, né? Desemprego, poder de compra baixo do consumidor, isso corre paralelo, certo? Mas a situação da Americanas em si é uma situação particular que, como eu disse, não dá para a gente adivinhar o que vai resultar ainda. E, para finalizar aqui, só para citar 2 casos, a gente tem vários casos aí, vocês devem se lembrar também, Barão, Roberta, de varejistas que entraram nesse momento de... Antigamente não era recuperação judicial, era já um pedido de falência, né, enfim, de concordata e tal, mas que não voltaram, mas a gente tem casos de empresas que voltaram também, né? A gente tem um exemplo bastante interessante aí da Casa e Vídeo, por exemplo, que é uma rede do Rio de Janeiro, teve uma crise grande, fechou muitas lojas, está vindo para São Paulo e
aliás, já veio para São Paulo, e fez uma fusão grande esses dias, recentemente, com a Le Biscuit, que é uma outra rede de varejo popular aí. Então, quer dizer, há casos, sim, de volta por cima. O próprio Ponto Frio, que hoje é Ponto, se incorporou aí a um grande grupo, que era Via Varejo, hoje Via, está junto com as Casas Bahia, continua tendo loja, continua operando forte na internet, enfim, tudo pode acontecer. Essa aqui é a verdade. Não é muito tranquilizador dizer isso, né? Mas esse que é o fato. Ô, Ayana, a gente fica pensando, você estava falando na reação do consumidor, do cliente, do consumidor final, se ele está entendendo primeiro o que está acontecendo e se isso impacta nas compras. Outro dia eu li uma reportagem, inclusive no jornal, falando que não estava impactando diretamente nas compras. E os concorrentes principais também podem aproveitar desse momento para ter um tipo específico de estratégia? Então, eu vi reportagens em vários sentidos. Assim, será que eles vão fazer promoções agora? Que tem uma crise de imagem, vão fazer promoção para atrair o consumidor? Isso, mas já fazem isso, na verdade, né? Eles já têm essa pegada e tal. Então, nesse sentido, não há. Eu até frequentei loja esses dias e, para mim, o fluxo está normal, assim, básico, assim, grande, né? Aquela fila enorme para comprar produtos de pequeno valor, que é isso que ele se propõe a fazer. E no caso da concorrência, acho que há uma oportunidade, obviamente, aí, porque a verdade é uma, né? Se você não conseguir comprar num, você vai no outro. Hoje, todos oferecem basicamente os mesmos produtos, especialmente se a gente está falando de internet, né? Material escolar, por exemplo, agora, você vai pesquisar em vários e vai decidir quem vai te entregar no menor prazo por um preço ok, certo? Então, assim, acho que os concorrentes ainda não estão nessa corrida, né, pelo cliente do Americanas, mas de fato podem ser beneficiados se o consumidor sentir que, enfim, sentir o pé atrás, achar que... Mas eu acho que o que vale mesmo, gente, no fim das contas, pelo menos por enquanto, o que a gente vê é comodidade, preço, enfim, rapidez de entrega, o que todos oferecem ali mais ou menos de maneira igual, né? A gente está falando de grandes players aí, internacionais e nacionais também, e todos estão muito equiparados hoje na oferta de produtos, é até difícil eles concorrerem. Então é um jeito, sim, talvez os concorrentes se beneficiem, mas é uma coisa mais indireta, eu acho que direta, né? É de ter o produto e ter preço bom e ter entrega rápida, enfim. E apostar nisso mais do que na questão da crise em si de imagem e tal. É uma pena, para mim é uma pena, é uma das lojas que eu mais tenho, assim, aquela relação afetiva. Memória afetiva, né? Memória afetiva, meu Deus do céu, meu bisavô me levavam muito para lojas americanas, para comer ali um lanche e tal, imagina, quantas vezes isso aconteceu, depois ela virou esse sucesso, né, online e tal. E aí você fica pensando como é que pode um império desse tamanho, né, com um potencial de venda inacreditável, de uma hora para outra ter esse número, né, que surpreendeu todo mundo, né? Você fala, como é possível ter essa dívida tão grande? Quem foi que administrou tão mal esse negócio, né? E administrou mal. Né? Por tanto tempo, exatamente, enfim. Porque não é algo de hoje, né? E eles viraram, Barão, um grupo de negócio, né? Como você falou, eles não são só as lojas americanas hoje, né? Tem a internet, tem Submarino, tem Shoptime, é tudo uma grande empresa, né? Na verdade, né? Então, a crise acaba, quer dizer, o momento, né? Acaba afetando a imagem, a desconfiança para todo o grupo. Mas, de fato, é uma pena. Eu falei aqui de casos positivos, mas tivemos casos negativos. Uma delas que era grande concorrente da Americanas, que era Casas Brasileiras, lembra? Lojas brasileiras, eu acho, na verdade. Não, tem mais. Que era até, tem a Sears, caso, lembra que tinha a Sears também, Ayana? Sears, Mapping, Mesbla, né? Enfim, aí casos mais... de situações diversas, mas também que tinham essa questão da memória afetiva que você está trazendo aí, numa empresa quase centenária, né? Claro. Então, por isso que para mim é uma pena. Você tem, evidentemente, no meio da situação, não só os consumidores, né? Como eu tenho essa memória afetiva, mas você tem uma legião ali de funcionários que do dia para a noite correm o risco de perder emprego por uma administração que poderia ter sido melhor feita. Mas a gente já viu isso acontecer com outras grandes empresas que deram a volta por cima ou que tiveram processos internos de reformulação. Quantas vezes, né? É claro que amanhã surge uma outra, né? A gente viu nos últimos tempos o Magazine Luiza bem administrado, crescendo, né? De uma loja do interior de São Paulo para virar um império que é hoje e tal. Mas assim, eu observando o mercado daqui, né, e já vendo coisas que aconteceram no passado recente no varejo do Brasil, eu lamento profundamente, porque evidente era algo que estava dando dinheiro até ontem, né? Não sei o que aconteceu aí para dar essa crise aí, né, Ana? Para alguém deu dinheiro, né, Barão? Para alguém tava, né? Para alguém deu. Eu até ia comentar, só para finalizar aqui, ontem a Americanas divulgou nas redes sociais um vídeo bem bacana até
meio que de apoio aos funcionários. Na verdade, é meio que Americanas, mas funcionários, né, simbolizando Americanas, agradecendo o apoio que eles estão tendo. E você vê que nas redes sociais eles mesmos fazem esse movimento, né? Obrigada por vocês continuarem comprando, estamos aqui para atender vocês. Enfim, fizeram um vídeo meio que juntando aí esses depoimentos que estão recebendo na internet de apoio dos consumidores e de agradecimento por parte dos colaboradores para tentar levantar aí um pouco a moral, enfim, a imagem também da empresa. Achei muito bacana porque levar isso que você falou, né, essa preocupação também para o colaborador, claro, que é isso, não é o consumidor que deixa de ter opção, o consumidor deixa sim de ter mais uma opção, deixa, mas o colaborador perde a opção que ele tem de carreira, né, a única que ele tem naquele momento, enfim, se a empresa não conseguir dar a volta por cima, mas vamos torcer aí para que consigam, enfim, e que acionistas e bancos que estão nessa queda de braço aí, que a gente está só assistindo né, na poltrona, resolvam algo de fato. É isso aí. E a Ana Freitas volta na próxima semana conversando, trazendo informações do que rola no mundo do varejo. Ana, boa semana para você, um beijo, até a próxima segunda-feira.